Para você ver, Paulo ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele disse: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo ressuscitado. E aí, desse exame, dessa bateria de exame, o médico disse que eu tinha que tomar soro e sangue. O tanto não foi o soro. Se você não sabe, você vai entender agora. Deus me fez entender há muitos anos atrás. Para quem não sabe, o sangue vencido é como se fosse uma água quente borbulhando. Deixa essa cicatriz aqui, ó. Tá aqui, ó, cicatriz. Ó, o sangue vencido da infecção. E da infecção, o médico disse que eu tinha que pregar o braço na barriga e passar alguns meses com o braço pregado. E pregou. Mas quando foi em 1994, ele marcou a cirurgia da volta. Tirou o enxerto daqui, e o resultado está aqui, ó. O Henrique não era para estar movimentando esses dedos, esse cotovelo e o ombro. Não. Mas Deus usou uma mulher viciada em álcool na porta do hospital geral e disse: ei, mãezinha, tu crê no Deus criador dos céus e da terra? Mesmo ela sendo católica, a minha mãe disse: eu creio. Pois confia em Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer. Nunca mais a minha mãe viu aquela mulher na porta do hospital. Quando foi uma certa noite, a minha mãe, sentada como todos aqui estão sentados, como aquela senhora está lá perto daquele porto ocular, perto do leito junto comigo, ela ouviu uma voz dizendo: ei, mulher, sou eu que estou visitando o leito, sou eu que estou visitando teu filho, sou eu que vou curar ele. E Jesus me curou. E de 1993 para cá até hoje, 31 anos, o Henrique não toma o remédio cardinal, o Henrique não está com convulsão. O Henrique ainda do tamanho da filha do missionário Guilherme levou uma roda de carro, que era para ter quebrado a cintura, esse braço aqui. Mas Deus deu um grande livramento. Eu andei a pé do terminal de Messejana para o Papicu. Eu andei a pé do terminal do Parangá para o Papicu. Eu andei a pé do terminal do Lagoa até o terminal de Papicu. Eu andei a pé do terminal do Tom Bezerra por terminal de Papicu. Eu andei a pé, terminal Siqueira com o Ceará, deste tamanho aqui, do tamanho dessa menina. Eu conheço até aqui a final da caça e pesca, desde 1993, 94 para cá. Mas nunca botei uma bebida na minha boca, um cigarro na minha boca, uma droga na minha boca. Eu estava cego espiritualmente. O Henrique gostava de brega, música do Amado Batista. O Henrique gostava de música de pagode. O Henrique gostava de música de forró. Andava nos ônibus dando de turista, cantando, agradando o diabo. Mas no dia que o Henrique passou a conhecer Jesus, Jesus fez outro projeto na vida do Henrique. Em 2008, Deus deu uma benção a esse jovem chamado Mauro Galvão. Eu já tinha aceitado Jesus em 2004. Em 2008, Deus usou um pastor no Monte da Sabiaguaba. Esse pastor nunca me viu, me chamou em particular. Se você ver esse buraco da minha perna era aberto assim, eu puxava uma carroça aqui para o Monebela, que era viva ainda, o Louro. Era 3 geladeiras, uma pregada na outra. Cheguei a puxar 190 quilos de ferro da Sabiaguaba para cá para São Miguel. O pé inchado, inflamado. Muitas pessoas da Sabiaguaba me ajudaram, muitos motores de ônibus me ajudaram. Por isso que eu oro pelo povo da Sabiaguaba. Mas Jesus, Ele me deu uma bênção. Esse pastor me chamou em particular no pé do monte. E olha para você ver como Deus, Ele é onisciente, conhecendo todas as coisas. Ele me chamou em particular e disse: ei, homem, eu não conheço a tua vida, mas deu meia vela que tu tem um ferimento grande no teu pé. É minha mentira? Eu disse: não, pastor.
Esse trabalho que tu faz não vai durar por muito tempo não. Eu vejo Deus assinando um papel para tu. Eu vejo Deus te dando um cartão. No começo ele vai ser vermelho, depois ele vai ser amarelo. E tu vai só trabalhar para a obra de Deus. Em 2008 Deus usou uma macumbeira, amiga da minha irmã. Você vê, Paulo diz que Deus ele usa o pequeno para confundir os grandes. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E usa as coisas que não são vil para confundir as que são vil. E Deus usou essa mulher. Ela trabalhava com o patrão dela, que era advogado, nunca perdeu uma causa para ninguém. E ela conversando com minha irmã, ou com a minha mãe, aliás. Nesse dia essa mulher estava com 5 meses que eu não trabalhava para esse patrão dela, parada dentro de casa. Mas nesse dia o patrão dela ligou para ela e chamou ela para lavar as blusas dele, as calças dele, e gomar os paletó dele, as blusas dele. E ela foi. E ela conversando com a minha mãe, falou do patrão dela para minha mãe. A minha mãe contou a minha situação para ela, contou a situação do meu pai. E ela disse: não, dona Maria, se preocupe não, entregue na mão de Deus, que eu vou conversar com ele lá e vou ver como é que é. E no horário de almoço, na mesa, eles conversando com ela, ela foi e contou para esse patrão dela o problema que eu tinha, a situação que o meu pai passou. E essa advogada disse: mas dona Maria, traga a mãe dele aqui, traga ele aqui para ver a situação dele. Ele marcou o dia tal. E quando foi numa segunda-feira de 2007 para 2008, já no final, já quase perto de Natal, a minha mãe e eu fomos lá. Ele viu a minha situação, viu o problema que eu tinha no pé. E esse doutor disse que eu não tinha condição de trabalhar. Mandou a minha mãe assinar os papéis, mandou assinar outro, marcou outra volta de novo com ele. E foi marcado essa volta. Quando foi no final do ano, ele mandou ir para a perícia. A gente foi. E quando foi no começo de 2008 que a gente fez a perícia, eu pensando que não ia passar. Para você ver como é que Deus faz. Deus, ele opera no silêncio. Isaías 44:13 ele diz, aliás, 43:13 ele disse: ainda antes que houvesse dia eu sou, e operando Deus, quem impedirá? Isaías 59:1 ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. E eu passei pela perícia. Com 5 meses depois o papel veio. Estava assinado: Henrique, você está encostado tal. No começo eu recebia 500. Quando ele ficou sabendo lá na casa dele que eu recebi 500, chamou. E agora eu recebo um salário. E desde 2008 eu não ajunto mais reciclagem. Trabalho para a obra de Deus. Deus deu um livramento para meu pai, porque o diabo usou uma pessoa por inveja. Deu bolo para o meu pai com chibim e rato, e meu pai para estar morto hoje. Deus deu um grande livramento para meu pai. E essa pessoa que fez isso levou uma barrada de carro, quebrou parte do corpo e anda de moleta hoje. Por quê? A Bíblia diz que o homem vai plantar, o homem vai colher. Pode durar o ano todo,